Glórias a Deus. Santo é teu nome, Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Vamos ler. Todavia me procuram cada dia. Aleluia. Tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achai o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais e para dardes punhadas impiamente. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflige a sua alma, que inclina a cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livre os quebrantados, e que despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo o nu, o cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne? Então romperás a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Aleluia. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. E se abrires a tua mão, a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Oh, aleluia, Jesus. Que palavra maravilhosa, né? Aleluia. Vamos pedir ao Senhor para falar conosco. Senhor, nós estamos, meu Pai, na Tua presença, meu Pai. Oh, Senhor, faz-nos agora, meu Pai, conhecer os Teus caminhos. Oh, Senhor, revela-nos agora a Tua vontade, meu Pai. Senhor, nós estamos aqui, meu Pai, para ouvir, Senhor, a Tua santa voz, meu Pai. Oh, Senhor Jesus, ouve dos altos céus e nos guia, meu Pai, pela Tua santa palavra, quebrantando o nosso coração, arrancando todo o mal que há dentro de nós, meu Pai, através do ensinamento da Tua palavra. Oh, Senhor, toma a nossa boca, meu Pai. Oh, Senhor, e fala o que lhe apraz, meu Pai. Alerta o meu irmão, a minha irmã, guia, meu Pai. Oh, Senhor, para que seja uma bênção, meu Pai, na Tua presença, conforme a Tua promessa, em nome de Jesus. Amém. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Eu estava na minha casa, né, irmãos? Aleluia, Jesus. Eu pedi ao Senhor, aleluia, para me dar um ensinamento. Aleluia, Jesus. E o Senhor começou, irmãos, a falar no meu coração. Aleluia, Jesus. Nós estamos buscando o fortalecimento do Senhor, né? O Senhor, aleluia, tem nos direcionado, tem nos mandado ficar determinado. Aleluia, tem nos aconselhado a perguntar para Ele o que nós precisamos fazer, o que tem nos impedido. Aleluia, tem nos mostrado muita coisa. Aleluia, Jesus. E hoje, irmãos, o Senhor falou algo importante, aleluia, ao meu coração, que muitas das vezes nos impede, irmãos, como crentes. Às vezes a gente percebe uma dificuldade, aleluia, na nossa vida espiritual, ou até mesmo para exercer alguma coisa para Deus, aleluia, Jesus, por causa de coisas, irmãos, que a gente deixa entrar no nosso coração.
Aleluia, Jesus. Esse versículo que nós lemos, o Senhor, irmãos, falando na boca do profeta Isaías. Aleluia, Jesus. O povo estava reunido, fazendo um jejum. Aleluia, eles reuniram no templo do Senhor para buscar. Aleluia, Jesus. E ali, irmãos, crendo que Deus ia trabalhar. Aleluia, crendo que Deus ia. Aleluia, crendo, irmãos, que como era aleluia, um propósito, era um jejum que eles estavam fazendo, então que Deus ia responder aquele jejum, ia derramar, aleluia, uma graça tal, aleluia, sobre eles. Aleluia, Jesus. Mas o Senhor não deixa ninguém enganado. Deus é bom, né, irmãos? Aleluia, Jesus. E o Senhor mostrou para eles um ponto muito importante. Aleluia, o Senhor falou assim, olha, Isaías, aleluia, o povo, aleluia, eles têm tentado aproximar de mim, me procuram cada dia, aleluia, Jesus, né? Vem no templo, me procurando, me buscando, tomam prazer em saber os meus caminhos. Eles não estavam desprezando, aleluia, aquilo que Deus estava falando, pelo contrário, eles estavam tomando prazer em saber os caminhos do Senhor. Aleluia, Jesus, eles estavam desejando saber, aleluia, os caminhos do Senhor. Aleluia, Jesus, não era um povo que estava desinteressado, não era um povo que não estava determinado, não era um povo que não queria perguntar para Deus sobre, né, o que ele queria, não era nada disso, eles não estavam falhando, não era nisso. É interessante isso, né? Aleluia, que eles não estavam falhando nisso. Aleluia, porque eles estavam esforçando. Aleluia, eles estavam no templo. Aleluia, eles estavam procurando cada dia, aleluia, aproximar de Deus, saber os seus caminhos. E eles falam assim, eles estão chegando em mim como um povo que pratica justiça. Aleluia, não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Me pergunta. Né? Nós temos ensinamento, nem tinha prestado atenção nessa parte. Aleluia, Jesus. Mas ontem nós, né, aprendemos sobre a perguntar a Deus, não foi? E aqui esse povo está perguntando. Olha que interessante. Eu não tinha observado isso. Aleluia, Jesus. Perguntam, aleluia, me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus. Eles estavam esforçando, eles estavam empenhando, eles estavam perguntando. Aleluia, eles estavam esforçando, eles estavam procurando obedecer, né, às leis do Senhor. E aí, fazendo jejum, quer dizer, esforçando até, não é verdade? Aleluia, Jesus. E aí, eles começaram a perceber que não estava tendo o retorno desejado, né? Não estava tendo o efeito que normalmente teria, né? Você pensa assim, né? Se eu me empenho, eu esforcei, estou procurando ouvir a voz do Senhor, estou procurando obedecer. Antes eu não obedecia, agora estou procurando obedecer ao Senhor, estou pelo menos esforçando, né? Estou fazendo algo para Deus, né? Aleluia, estou procurando obedecer, né? Estou procurando andar nos caminhos do Senhor. Aleluia. E aí, né, estou fazendo aqui uma consagração, né, para o Senhor, para matar minha carne, fortalecer meu espírito. E ali jejuando, eles perceberam que não estava tendo aquele efeito, né, que, tipo assim, como assim, né, quando a gente faz o jejum, né, aleluia, logo a gente, às vezes não é no mesmo dia, né, o pastor até falava sobre isso, às vezes a gente faz o jejum no dia e pensa que naquele dia você vai ter uma labareda. E muitas das vezes o segredo é você entregar o jejum e manter ele. Aleluia. E logo depois, às vezes um dia depois, ou dias depois, você começa a ver o efeito dele sobre você, no seu ministério, naquilo que você faz, né? Aleluia. Se alguém prega, aí ele faz o jejum, aí de repente naquela semana coloca ele para pregar, a unção que emana dele é maior, né, irmã Nilza? Aleluia, Jesus. É maior. Aleluia, Jesus. Nosso louvor. Tudo que a gente faz fica diferente. Aleluia, Jesus. A gente vê um efeito. Fala assim, nossa, né? A gente sente, a igreja sente também. Aleluia, Jesus. Porque é o efeito, né, da nossa consagração diante do Senhor. Só que o povo estava fazendo o jejum, né? E parecia que estava humilhando ali diante de Deus, mas eles não estavam vendo esse efeito.
não estava vendo alguma coisa, ele estava sentindo que não estava tendo retorno. Tem uma coisa diferente. E para ele sentir assim, provavelmente, em algum momento, um tempo atrás, eles fizeram e sentiram diferente. Senão eles iam achar que estava tudo normal. Para a gente saber que tem uma coisa diferente, a gente tem que ter uma referência, né? Se você nunca experimentou, como é que você vai saber que tem algo errado, não é verdade? O irmão Manuel. Não, no meu modo de entender, né? É como se fosse uma Santa Ceia também, né? Que a Santa Ceia, vamos supor, ela é hoje. Mas no amanhã, a gente tem que saber, a gente está naquele propósito, né? Ah, sim. A gente tem que vigiar Às muito. vezes a pessoa fala assim, né? eu vou me conserto hoje, porque hoje é Santa Ceia, né? Aí eu fico de bem de todo mundo, assim, aí na hora que acaba a Santa Ceia, eu posso brigar com todo mundo. E o amanhã pode ficar de qualquer maneira. Amanhã mas não também, aí já estou liberado. O amanhã é santificado também. É verdade. Né? Igual o pastor falava com nós, né? Que a gente tem que ter muita reverência, tomando a Santa Ceia no outro dia também. Exato. Né? Eu já estou liberado para pecar, né? Porque passou a Santa Ceia, né? A Luiz Jesus, o Pedro. Não, algo que eu achei interessante, não sei se a gente vai entrar nesse ponto, mas algo que eu achei interessante era o que você estava falando agora, né? Para eles verem que estava diferente, que tinha alguma coisa de errado, é porque uma vez eles fizeram e da outra vez a resposta de Deus foi diferente. Eles falaram, às vezes, eu não sei como eram os costumes daquela época, mas às vezes um louvor, uma adoração, resposta do clamor, né? Podia ser diferente. Eu achei isso interessante porque, só uma comparação, que às vezes nos dias de hoje entra muito o comodismo, e às vezes em outras partes da Bíblia a gente vê muitas pessoas se incomodando, não ligando, não tendo uma atenção às coisas de Deus, e a gente vê que é isso muito interessante, porque se eles fossem daquelas pessoas que não ligassem, tipo assim, não fiz aqui, tô jejuando, tô orando. Tava esforçando, né? Exatamente, tava esforçando. E não fosse aquelas pessoas que ligassem, não, eu tô orando, tô esforçando, não tá tendo resultado. Mas eu tô humilhando mesmo, tô fazendo isso mesmo, então por que eu não tá tendo um resultado? Foi isso que aconteceu com eles. E isso é muito interessante, porque mostra até uma vontade mesmo de melhorar, porque quem não quer melhorar de verdade, exatamente, acontece uma coisa de errado assim, não, isso arruma com interesse mesmo, né? Então a pessoa já sabe, eu não tô recebendo porque eu não tô interessado. Mas quem tem vontade de buscar e de melhorar, vê se, nossa, eu tenho uma coisa de errado aqui, então alguma coisa está atrapalhando, não sei o que é, mas em vez de ficar se falar, não sei o que é, Deus, ora para isso, que nem a gente leu essa semana sobre Davi, né? Que ele queria levar a arca, na primeira vez deu certo, mas ele queria levar, ele não desistiu. Aí ele perguntou para Deus e Deus mostrou. Isso eu achei muito interessante. Interessante. E foi o que eles fizeram. Aí eles perceberam que não estava tendo um resultado, né? E pessoal, tem uma coisa diferente. Por que será? Né? E aí eles começaram a perguntar, por que nós jejuamos? Perguntar para Deus. Né? Por que nós jejuamos, Deus, e tu não atentas para isso? Por que, Senhor? Por que a gente está jejuando e o Senhor não está atento? Irmã Nilza? Santificação, é verdade. Aleluia, Jesus. Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Né? Eu estou jejuando, mas por que Deus não está atentando? O que está acontecendo? Né? Por que estamos afligindo a nossa alma, ou seja, humilhando ali, né? E o Senhor nem se dá conta disso. Eles começam a ficar até tristes, até chateados, né? Mas por quê? Mas como assim? Que a gente está fazendo, está esforçando, que a gente está jejuando, que a gente está procurando saber os caminhos do Senhor e não está tendo resultado, né? E gera uma dúvida e uma sensação assim, como assim? Parece que a gente está fazendo o certo e não está fluindo. Então, por quê, né? O Denilson. Ju, né, como eu já falei, eu sou muito lerdo para lembrar versículo, mas eu estava aqui pensando no que você estava falando e Deus me lembrou daquela vez que ele começou a trabalhar para Israel, e Israel achou que ele estava bem demais. Não, porque está dando tudo certo, mas Deus disse, olha, fala com eles. Eu estou fazendo, não é por causa deles, não. É por causa do meu nome, que eu tenho que honrar o meu nome no meio deles. Mas não é porque eles estão bons, não. Eles têm que voltar e consertar suas veredas, aí sim. Ou seja, aquilo que Deus estava fazendo já estava bom. Mas se eles tivessem consertado, poderia ficar melhor ainda, né? Também. Porque a gente tem uma tendência, às vezes, porque, irmãos, para a gente fazer aquilo que Deus quer, para a gente fortalecer, né, seguir, a gente tem que seguir na orientação do Espírito Santo, um coração quebrantado, porque ele vai nos orientando. Porque se a gente pensa assim, nossa, eu estou buscando força e começa a aplicar uma regra. Não, então, para fortalecer, a irmã falou que tem que perguntar.
dobra o joelho igual um robozinho e fala assim, tô te perguntando, como se fosse uma regra, sabe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu tenho que seguir aqui. Aí eu acabo de orar e pergunto para Deus, eu coloco um ok, né? Já fiz, já perguntei, né? Eu estava desobedecendo alguma coisa aqui, mas já não vou fazer isso mais. Ok, né? Na minha regrinha. Aleluia, Jesus. E aí vai, não, eu não estava muito determinado, qualquer coisa eu desanimava, a irmã falou que tem que... ok, isso aí já estou fazendo. Aleluia, eu tava muito coisa na oração, agora estou esforçando um pouquinho mais, ok. Aleluia, jejuei essa semana, ok. Aleluia, e vai fazendo. Não, li a Bíblia essa semana, eu li a Bíblia, ok. Entendeu? Fica como uma regra. Né? E aí a gente começa a ficar assim, esperando o resultado, né? Nossa, já fiz tudo ok, estou assim, ó, disciplinado. E não é assim que as coisas funcionam, né? Aleluia, não é uma coisa mecânica. Aleluia, Jesus. É um quebrantamento, uma humildade. Porque aí ele vai te guiando exatamente, porque cada um de nós temos uma configuração. Né? Eu sou um potinho cheio de coisas, você é um potinho cheio de coisas. Né? Então, Deus conhece você, conhece a irmã Valéria. O que, irmã Valéria? Tem, você não tem? Que você tem, ela não tem? É diferente. Né? Aleluia, tem muitas coisas que é diferente, é particular de nós. É o nosso particular que Deus está vendo. Então, ele vai guiar. Ó, meu filho, no seu caso, é porque você faz assim, deixa desejar nessa parte. Agora, o outro, o seu caso é diferente do dele. O seu caso, você deixa desejar no outro ponto, né? E aí o Senhor vai nos orientando, porque nós somos vários, né? Nós não somos, né? Desde que Adão e Eva pecou, misericórdia, né? Aleluia, Jesus. Mas cada um de nós tem um desafio, né? Cada um de nós tem uma fraqueza, né? E aí, a gente quebrantando o nosso coração, o Senhor vai nos guiando, vai nos mostrando, vai nos revelando. Aleluia, Jesus. E não é uma regra, não é seguir uma regra, claro, né? Tem que perguntar, tem, mas com um coração voluntário, né? E no diante de Deus com o coração quebrantado, ô Senhor, né? Eu ouvi a tua palavra, eu gostaria de saber, e tu não por uma regra, né? Porque por regra não funciona nada para Deus, né? E aí esse povo, voltando ao povo, né? Eles jejuando, eles não viram resultado, e eles começaram a perguntar, ô Senhor, por quê? Por quê? E nós estamos jejuando e o Senhor não está observando. Né? Nós estamos afligindo a nossa alma e tu não sabes. Assim, eu não vi diferença. Eu não vi muita coisa. E aí começa a querer até desanimar. Não, parece que Deus, a gente fez tudo certinho, seguiu tudo certinho. E não está dando resultado. A gente começa a ficar triste e começa a desanimar. Aleluia, Jesus. E eles perguntaram, por quê, Senhor? Por quê? Aí o Senhor foi lá e falou. Aquele negócio até, né? Sua mãe falou, o medo de perguntar. E o que Deus vai responder? Aleluia, Jesus. Mas Deus não falou para o mal. Deus explicou para eles o que estava impedindo eles. E aí Deus falou assim, olha, no dia em que vocês estão jejuando, vocês achai o vosso próprio contentamento. Eles começaram a jejuar para eles mesmos, né? Como se... para agradar eles mesmos. Olha, eu estou impecável. Olha, jejuei 3 vezes essa semana. Nossa, eu estou bom, né? Aleluia, jejuei mesmo. Nossa, eu estou forte, eu estou firme. Ó, jejuei 3 vezes. Agora jejuei 4 essa semana. Nossa, eu jejuei até 18 horas. Nossa, eu estou bom mesmo, né? E sentindo bem, né? Mas era para si próprio, né? Para o seu próprio deleite. Ele falou assim, quando vocês jejuam, vocês achais o vosso próprio contentamento. Não era totalmente para Deus que estava fazendo, era para eles mesmos, para eles sentir bem com eles mesmos, irmão Manuel. Não, irmã, e o responder de Deus, a gente tem que ter paciência. A gente tem que ter paciência, né? Ter prudência, paciência para esperar, né? Você vê que às vezes a bênção pode chegar, demorar 1 dia, 2 dias, pode demorar 10 anos, né? Mas a gente tem que continuar orando diante do Senhor e buscando, né? Orando a Ele. Buscando algo assim, né? De todo o coração que Deus está agradando, tem a resposta. Jejuando, né? Mas não cobrando, não apressando a coisa de Deus. Também. Né? Porque nós não podemos apressar. E uma coisa que eles estavam fazendo era assim, eles faziam o jejum, eles clamavam e depois eles queriam requerer. Exatamente. A recompensa estava querendo daquilo que eles fizeram, entendeu? Exatamente, estava apressando. Para o Senhor não existe pressa, existe paciência. Exatamente. Né? E também a gente não tem que requerer. Eu estou fazendo uma coisa, né?
Eu estou ali fazendo jejum, dizer o que estou fazendo para Deus. E depois eu quero requerer. Aí eu fiz jejum, viu? Eu fiz oração, Exatamente, eu clamei, né? Dá a entender que eles estão cobrando, porque ele está Cobrando. fazendo por eles mesmo e está cobrando de Deus. Tipo não. assim, né? Eu dou e o Senhor me dá em troca, não é verdade? Exatamente, parece que está fazendo uma troca com Deus. Uma Não troca é. com Você faz um Deus. jejum e descansa no Senhor, descansa no Espírito Santo, que a bênção vem. Ele vai, né, Exatamente. lapidar a gente. É verdade. É, irmã Valéria? Nó, ensinamento assim tremendo da parte de Deus, né, para nós nessa noite. Eu lembrei foi do ensinamento que você deu ontem, né, sobre Josué, porque aconteceu um problema, né? Eles foram para a guerra, né? A Segunda Guerra e não venceu. Então alguma coisa aconteceu. Então quer dizer, aí o que Josué fez? Josué foi perguntar para Deus o que tinha acontecido, por que estava acontecendo aquilo. E Deus foi lá e respondeu Josué. É verdade. E aqui Deus começou a falar com eles. Isso era só um detalhe. Primeiro, de jejuar para eles, né, de requerer o vosso trabalho, assim, meio que parecido com os fariseus, né? A atitude deles, né? E aí o Senhor continuou falando. Aí o Senhor foi... Assim, que não é que Deus está lavando a cara deles. Deus está mostrando para eles os pontos onde estava falhando. E o Senhor como assim, eis que para contendas e debates jejuais. Olha. Né? E fala assim, e para dardes punhadas impiamente. Você vê, eles estavam jejuando e na contenda, né, no debate, dando punhadas impiamente, ou seja, cometendo impiedade, né, cometendo algo contra o próximo, né, e pensando assim, né, não, mas por que Deus não está me ouvindo? Não é verdade? E aí ele falou assim, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. E ele continua, seria esse o jejum que eu escolheria, que o homem aflige a sua alma, que incline a sua cabeça, que coloca, né, saco, aquela coisa toda, fica um dia inteirinho ali, ajoelhado. Seria esse o jejum que eu escolhi? Né, ele perguntou. Ele falou assim, porventura não é este o jejum que eu escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade? Aleluia, que deixa a maldade de lado. Aleluia, que deixe a impiedade de lado. Não é verdade? Que desfaça as ataduras do jugo, oprimindo as pessoas. Olha, você vê? Aleluia, que deixes livres os quebrantados e que despedace todo jugo, que repartas o teu pão com o faminto, né? Que recolha em casa os pobres, vendo nu, cubras. E o Senhor vai mostrando para eles. Por quê? Eles não tinham considerado esse lado. Eles não tinham prestado atenção nesse lado. Eles pensaram assim, não, eu estou jejuando, né? Eu estou esforçando. Aleluia, eu estou procurando chegar diante de Deus. Mas eles não pensaram que o que eles estavam fazendo com o próximo estava ferindo o coração de Deus, estava ofendendo o coração de Deus. E isso eles não consideraram. A irmã Valéria. É tremendo. É impossível a gente não lembrar do nosso amado pastor, né? Mas então, ô Ju, então quer dizer que, tipo assim, quando o homem jejuma para Deus, né? Não para o seu próprio contentamento, até mesmo o jejum transforma a atitude da pessoa, então. Sim, sim. Né? Eles começam, tipo assim, a gente então começa a ter, é claro que a gente é imperfeito, né? O Senhor vai nos aperfeiçoando a cada dia, mas então quer dizer que as atitudes de Deus, ela começa a refletir em nós. A gente costuma ter, então, a atitude de Deus, tipo assim. Vai Deus quebrantando. Vai quebrantando o coração. Né? Vai quebrantando o coração mais quebrantado. Eu já até falei com os irmãos que às vezes eu ficava assim, quando eu comecei a buscar o Senhor, às vezes eu ficava achando estranho, porque eu estava ali procurando chegar a Deus, jejuando e tudo, e eu fazia jejum, irmãos, meu coração ficava tão quebrantado, que, se possível, eu acho que eu pedia até perdão para os cachorros na rua, se bobeasse. Eu acho que se eu pisasse no pezinho de um cachorro, eu me perdoa, por favor. Né? De tão quebrantada. E o coração tornava, você vai humilhando, você sente você olha para o seu próximo, né? Você sente um quebrantamento, um amor no coração, né? E aí eu ficava vendo, às vezes, pessoas falam, eu fiz jejum.
e com uma dureza no coração, com uma maldade, né, maltratando, assim, fazendo coisas assim terríveis. Você fala assim, meu Deus, mas que dureza é essa que a pessoa falou comigo, que fez um jejum o dia inteirinho e com essa atitude tão maligna, tão perversa? Como que a pessoa fez um jejum o dia todo e o coração da pessoa não quebrantou? Né? Não ficou com aquele coração mais aberto, mais, sabe, com mais amor no coração? Como assim que não fez isso? Né? De pessoa afrontando o outro, provocando o outro. Ué, que humildade é essa, não é? Que glória é essa que eu estou... Nossa, não, mas eu estou aproximando de Deus, igual o povo. É o que estava fazendo. Tem prazer, olha o que fala. Me procura cada dia, toma um prazer em saber os meus caminhos. Não era um povo desinteressado. Toma prazer como um povo que pratica justiça, não deixa o direito do seu Deus, pergunta pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, mas cometendo esse tanto de atrocidade quanto o próximo. Não, fez eu lembrar do pastor, né? Fez eu lembrar do pastor, porque sobre o jejum, que a pessoa faz o jejum, no outro dia está com as pedras na mão para julgar, o galardão dele fica aqui mesmo. Para Deus não chega a lugar nenhum. O galardão fica aqui na terra mesmo, por causa de quê? Porque no outro dia, eu tenho por mim, que no outro dia você tem que estar também no propósito, sempre com propósito com Deus, ainda mais quando jejum ainda, né? Manter, né? Manter, então, no caso, se a gente fazer, mas no outro dia a gente não tiver obediência, o galardão fica aqui na terra. Não faz Deus, sentido, né? Deus não vai receber. É, né? verdade. O Pedro? Lena, né? Que nem eu vou falar no meu modo de pensar, né? Uhum. Eu tava percebendo que a gente nunca pode fazer algo para Deus por obrigação. Não. Porque quando é algo por obrigação, a gente vê que nesse povo, nós jejuamos, nananana. Claro, tava querendo se aproximar de Deus, mas que não é o caso que você falou, como se a pessoa quisesse se aproximar por obrigação. Eu tenho para mim que a gente não pode se aproximar de Deus por obrigação, que nem você falou, vai quebrantando o nosso coração, e aí a gente buscar Deus por amor. Sim. Tipo assim, não, Deus é tão tremendo, é tão maravilhoso, morreu por mim, eu sou merecedor, eu tenho que honrar a Deus, naquela humildade, naquela Sim. gratidão, porque para mim, pelo menos, quando a gente faz algo por obrigação, algo obrigado, acho que nem flui tanto, nem sobe. E não pra atinge Deus, o propósito necessário, exatamente. né? Então eu acho isso muito interessante, né, que nem tá falando no ensinamento, da gente tomar muito cuidado enquanto o nosso sentimento tá por obrigação e quando tá por amor. Também. Porque quando a gente faz algo para Deus por amor, tudo muda, que nem você falou sobre o jejum. Nosso coração quebranta. Nosso dia, no dia que a gente faz, e depois daquilo é diferente o nosso jeito de falar com as pessoas. A gente fala com mais paciência, com mais carinho, que nem você falou, com compaixão, com amor do próximo, né? É verdade. A gente tem que ver. Menos dureza, exatamente, né? É verdade. O Denilson? Ju, me fez também refletir um pouco a respeito do que o Senhor Jesus Cristo falou, que naquele dia, aqueles servos que serviam a Deus de qualquer maneira, eles vão requerer também. Exato. E Deus vai falar, eu nunca tive uma relação com vocês fez do seu jeito. Sim. Fez para mim, Uhum. mas não da maneira que eu queria. Né? Então, assim, eles também vão requerer algo, mas sem estar em posição de receber. Está na condição de receber. Né? E a gente pensa assim, né? Tem aquele versículo que aquele fariseu perguntou para Jesus, qual é o maior mandamento? Mestre, qual é o maior mandamento? O Senhor falou com ele assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele falou assim, desses 2 mandamentos depende toda a lei, todo o evangelho. Se a gente quer andar no evangelho em verdade, em justiça, aleluia, esses 2 mandamentos resumem todos os outros. Sabe o que resume? Porque quando você faz alguma coisa, adorar a Deus na beleza da santidade, obedecer a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, não é verdade? Quando a Bíblia fala, não matarás, não furtarás, né, não cometerás adultério, né, entre outras coisas, isso se refere ao próximo. Aleluia, ao próximo. Então, resume, né, a parte que a gente faz para Deus, né? Pode ler.
e a parte que a gente faz para os homens. E ele falou que eram os 2 maiores mandamentos. Marcos 12, 30 a 31. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Tem um versículo que fala, né, que desse depende toda a lei, né? Mas eu acho que é em outro livro, né? Então, mas você viu que não há outro mandamento maior do que esses, porque ele resume. É como se você pega vários mandamentos e fala, faz um resumo desses mandamentos. Aí você olha os mandamentos, o resumo desses aqui é amar o próximo como a ti mesmo. Porque quem ama o próximo não vai lesar ele, não vai roubar, não é verdade? Não vai fazer nada para prejudicar, porque ele ama, né? E quem ama a Deus sobre todas as coisas vai obedecer, não é verdade? Né? Vai fazer aquilo que Deus manda, é uma série de coisas, vai adorar a Deus em espírito e verdade, não é verdade? Não vai idolatrar, essas coisas todas. Volta um versículo. Pode ler essa versão. E Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, irmãos, é algo que a gente tem que atentar. Irmãos, não é muito fácil, né? Às vezes, por isso que eles pensavam assim, eles se concentravam em Deus, né? Tipo assim, não, meu negócio é com Deus, meu negócio é com Deus. E esquece que nós temos os homens aqui na terra, né? E não é assim, não, eu concentro em Deus e o resto que se exploda, né? E não é assim, são 2 mandamentos importantes, né? E aí o Senhor foi trazendo no meu coração, eu comecei a ficar tão constrangida. Aleluia, Jesus, que meu coração chegou até a doer. Aleluia, Jesus. E o Senhor colocando, eu falei assim, como que o homem, como nós, como seres humanos, às vezes a gente é tão injusto, irmão, tão injusto. Aleluia, como às vezes nós somos tão maus em alguns aspectos, ainda que a gente pode ser uma pessoa boa. Às vezes, né, a gente fala assim, o irmão é bom, a pessoa é uma pessoa boa, tem um coração bom. Né? Não é uma pessoa má, perversa mesmo, ruim mesmo, né? Mas tem o lado seu que tem uma maldade, né? Eu tenho o mal, você tem o mal, né? Todo mundo tem um lado que é mal, né? Ainda que muitas das vezes, que às vezes isso não, como é que fala? Não ressalta tanto, né? Talvez o seu lado bom, né, é mais intenso do que o seu lado mal, né? Mas, né, muitas das vezes, a malícia, o julgamento, às vezes você julga uma pessoa assim, fala alguma coisa assim, que a pessoa, coitada, nem está pensando aquilo. Né? A pessoa nem está com aquele coisa no coração e a gente está lá já apontando o dedo, falando, com certeza o fulano fez isso de propósito para poder me fazer, e não fez. Coitado, o irmão não está nem pensando nisso. Né? Coitada da irmã, não estava nem pensando nisso. Ou às vezes a pessoa fala um não com a gente fica com uma raiva, não sabendo que a pessoa mal está dando conta. Isso aconteceu muito comigo. Às vezes eu ficava assim. Por isso que, às vezes, quando eu estava lá no local de trabalho, quando a pessoa falava um não para mim, eu já nem falava nada. Eu falei assim, eu não vou ficar acusando a pessoa porque a pessoa me negou uma coisa, um favor. Por quê? Porque tem momentos que eu estou de uma forma que eu não estou podendo fazer. E Deus sabe que não é por maldade. Né? Que você não está negando uma coisa, não é por maldade, não é proposital, é porque às vezes você está assim, atolado, ou você está esgotado, você está cansado demais. Né? Mas aí você deixa de fazer, o que as pessoas falam? Má vontade. Entendeu? Aí eu falei assim, eu considerei aqui, tá vendo? Eu falei assim, tá vendo? Então, na hora que também uma pessoa me negar alguma coisa, eu também tenho que considerar. Porque às vezes a pessoa também não está em condição igual eu. Mas às vezes a pessoa não para e fala, vai lá, fala com um, fala com outro. Fulano tem má vontade, fulano não quis fazer isso para mim, não fiz um favor para mim. E, na verdade, não sabe que ele está acusando uma pessoa injustamente.
suscitar até uma ira, né? Uma coisa tão simples, porque na verdade a gente não está acostumado com o não, né? Muitas Exato. vezes a gente espera só o sim, porque ele é mais conveniente para nós, Sim. né? E até o sistema dos homens aí que você vê, eles não preparam a sociedade para o não, só para o sim. Só para o sim. Sim, sim. Tudo vai dar certo, tudo vai dar do jeito que a gente quer, mas não é bem assim. No final, você tem o não. O que acontece? Na sociedade de hoje, os jovens, até mesmo os adultos, ele, como diz, vamos supor, eu me coloco na minha classificação, que eu sou um bom profissional e não tem ninguém melhor que eu. Quando eu encontro alguém melhor que eu me destruo. Acabou, né? Então, um adolescente que não pode ouvir o não de um pai, até o não de um chefe, não, eu não vejo você Tem com que esse ser perfil. sim, 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 Você né? entendeu? Tipo assim, às vezes você acha que você tem um perfil, mas aí o seu chefe fala assim, ó, eu não vejo você com esse perfil. Você fala assim, opa, mas o que esse cara pensa que ele é? Aí você fica com raiva e acha que o homem é isso, que o homem é aquilo outro. O homem não, ele é justo, ele não é Exatamente. maldoso. Ele está falando a verdade. E não é por maldade. E você destrói a pessoa por causa de uma palavra, só porque ela não concordou com você, só porque ele não te deu um sim. Né? E às vezes a pessoa está com o coração assim, tranquilo, não é pessoal, não é nada pessoal contra você. Mas você gera uma ira que você quer ver a pessoa no fogo, queimando e gritando. Não é verdade? E muitas das vezes o que acontece com a gente? Você não quer melhorar. Você não quer melhorar. O que acontece com o povo? Qual que foi o texto de base que a gente tomou? Eles achou que estava fazendo certo e pronto, eu estou fazendo certo, agora eu vou requerer. Exato. Né? Então, muitas vezes isso acontece conosco. Ah, não. Um exemplo, eu sou um pedreiro, mas, um exemplo, né? Cada dia vem coisas novas, eu sou um cabeleireiro, eu sou um soldador. Então a pessoa fala assim, não, mas você não é capacitado para esse vício. Então aqui destrói a pessoa e fala assim, quem que você pensa que é? Nossa, aí a você nem pessoa, sabe coitada. soldar, né? Tipo assim, às vezes a pessoa realmente não Tem sabe gente que soldar. ganha um inimigo se ele falar a verdade, assim, E- não de má fé. E realmente, o camarada, talvez ele não sabe fazer aquela função, mas ele entende que aquela que o cara sabe não serve para ele. É verdade. Então, e aí, eu até lembrei, só um minutinho, que muitas das vezes, irmãos, acha aquele versículo que fala assim, da mesma forma que quereis que os homens vos tratai-vos também? Que eu lembrei, eu falei assim, oh meu Deus, às vezes a gente é tão injusto. Eu comecei a considerar isso no meu coração, eu falei assim, às vezes a gente é mal. Às vezes a gente é injusto com as pessoas. Porque quando as pessoas fazem algo com a gente, né, que magoa o coração da gente, que a gente fica ofendido, a gente fala assim, nossa, essa pessoa me fez isso, a pessoa fez aquilo comigo, né? Mesmo que eu estou falando a verdade, realmente, talvez a pessoa foi realmente mal comigo, né? E aí a gente fica, nossa, fulano falou isso de mim, a gente fica sabendo que alguém falou mal da gente, fala, nossa, que injusto, né? A pessoa falou isso de mim, eu nem fiz isso, né? E a pessoa me acusou de uma coisa que eu nem fiz, eu não estava nem pensando, né? E a gente fica chateado. Só que quando a gente faz com os outros, a gente nem repara. A gente não nota que você fez, né? A fulana falou um pouco meio grosso com você, você fica triste. Mas na hora que alguém fala um pouquinho mais grosso que você fica triste, chateado. Mas quando você faz, não tem problema. A gente é assim. Exatamente. Ô, Ju, o Paulo colocou o versículo lá. Pode ler? Ali. Pode ler. Portanto, tudo que vós quereis que os homens os façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Que ele repete, esta é a lei e os profetas. Isso aqui não é só um conselho, não. Né? Portanto, tudo que você quer que as pessoas façam para você, né? Que as pessoas, como você quer que as pessoas te tratem, faça para você, faz você também. Do mesmo jeito. Né? E muitas das vezes a gente não é assim. Né? O que nós fazemos é simples, isso, não tem nem problema. Não é verdade? Quando a gente vai lá e fala uma coisa injusta de alguém, acusa alguém, a gente nem muda a roupa, tá tudo tranquilo. Né? Mas o dia que você fica sabendo que o seu colega
falou do mesmo jeito de você, nossa, que injustiça! Nossa, eu estou profundamente decepcionado. Eu não esperava isso dessa pessoa, falar de mim assim, né? Que eu ajudei essa pessoa, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo outro. Mas você também fez. Você também falou daquela pessoa pelas costas, né? Você também foi um injusto com ele. E eu lembro, né, que até o Pedro me fez lembrar aqui, que um dia, eu lembro que eu não sei o que tinha acontecido, eu não sei em que lugar que foi, mas eu lembro que o meu serviço, né? E aí eu lembrei, eu estava muito triste. Nossa, eu fiquei tão triste, fiquei muito triste. E aí eu fui falar com Deus, Senhor, essa pessoa fez isso comigo, Senhor. Nossa, Senhor, tem de misericórdia. Nossa, eu estou tão triste, essa pessoa fez isso aqui. E aí eu passei para o banheiro. Aí na hora que eu voltei, o Senhor falou lá dentro do meu coração, mas você não fez isso também? Aí na hora que eu parei, assim, eu parei no meio do corredor e parei e fiquei chocada, assim. Eu fiz isso? Só que não era com aquela pessoa. Eu não tinha feito com aquela pessoa. Eu tinha feito uma coisa semelhante com outra pessoa. E aí agora eu estava diante de Deus queixando e choramingando porque fez comigo. Mas quando eu fiz com outro, não tinha problema. Mas no caso, no meu entender, né, a palavra de Deus fala que examinais a si mesmo, né? Se a gente examinar nós mesmos para nós julgar o próximo. E se nós examinar nós mesmos, né? Porque muitas das vezes a gente, né, simplesmente passa desapercebido, nem analisa. É o que a irmã falou aí. Então a palavra de Deus fala, examinar a vós mesmo, examinar a si mesmo. A gente sabe o que vai falar com o outro. Se a gente está, né? Exatamente. E se a gente quer ser justo, irmãos, né? Você que está procurando a justiça, esse não estava procurando aqui, ó. Pergunto-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em você chegar a Deus? Tudo bem, você está procurando justiça, você quer, né, melhorar, você quer aproximar de Deus, você quer fortalecer? Então, atenta para essas coisas. Não. A irmã Valéria, primeiro? Não, irmã, espera aí. Não, que nem tem um ditado, né, um ditado lá fora, que eles falam que a pimenta no olho do outro é refresco. Ah, é. Né? E é Mas mesmo. se cair no nosso. Aí dói. Não é? Só vai que ver quando a dor. dói no outro, não tem problema, não é verdade? Não tem problema nenhum se doeu no outro, não doeu em mim mesmo. Eu quero falar duas coisas, mas primeiro eu vou ler um versículo que eu achei muito interessante, Eclesiastes 7, 21 e 22. Tampouco apliques o teu coração a todas as palavras que se disserem, para que não venhas ouvir que o teu servo te amaldiçoa, porque o teu coração também já confessou muitas vezes que tu amaldiçoastes a outros. Tá vendo? Né, isso é tremendo, porque às vezes, você falou, né? Às vezes a gente vai lá e vai procurar saber o que os outros falou da gente, ou o que está pensando. Aí, igual você falou, quando a pessoa vai lá e fala uma palavra que a gente não quer ouvir, a gente fica magoado, mas a gente esquece que às vezes no nosso próprio coração a gente já fez o mesmo, né? Exatamente. Mas eu quero... Eu estava falando assim, ficar procurando saber, querendo saber que alguém amaldiçoou, procurando saber. Exatamente. Eu fico aí procurando saber quem será que falou de mim, quem será que me amaldiçoou, não é possível, eu quero saber quem é traíra, quem é falso comigo, e não sei o quê. Fica procurando, o seu coração também você já fez isso, né? Exatamente. E eu, né, você comentando aí, eu lembrei de Caim e Abel, né? Porque você vê, Jesus... Ele mostrou para Caim o que ele fez de errado. Jesus mostrou para ele. Mas você viu que ele não quis fazer o certo. E, além disso, em vez dele, né, não querer fazer o certo, ele ainda foi lá e matou o seu irmão. E ainda foi contra Deus. Deu até uma resposta para Deus, né? Sou eu, por um acaso, guardador do meu irmão? Então, assim, às vezes, Deus mostra no nosso coração aquilo que a gente precisa mudar. Só que, às vezes, é melhor, talvez, você fechar o seu coração para aquilo e ir contra o seu irmão. Só que quando você vai contra o seu irmão, você não pensa que você está matando ele e você não pensa também que a sua atitude pode estar se rebelando contra Deus. Exatamente. Porque o que acontece, irmãos? Quando Deus fala conosco, é para nós examinar nós mesmos, não é para a gente examinar o irmão. Aí eu estou aqui no ensinamento, em vez de eu pensar na minha maldade, eu fico pensando assim, o ensinamento está falando com fulano, porque o fulano é maldoso.
né? O fulano é perverso, né? O outro é malicioso, está falando com ele. Não, irmão, está falando com a gente, comigo, com você. Né? Afinal de contas, você vai levar o seu irmão para o céu? Não é você vai ser individual? Né? Não é, Deus não vai requerer, não é de você. Por que você está preocupado com o outro? Com o que o outro está fazendo, com o que o outro deixou de fazer? Claro que muitas das vezes, quando o próximo faz alguma coisa que a gente machuca, né? Machuca. E muitas das vezes a pessoa fica assim, tá vendo? Bem feito, Deus falou com ele, que ele me magoou, né? Me ofendeu, Deus lavou a cara dele. Mas a gente não pode pensar assim, não. Sabe? Porque, claro, Deus nos defende, Deus fala, mas assim, o que acontece? E muitas das vezes a gente fica com essa questão, né? Que Deus, como se Deus tivesse que coisar, que Deus tivesse que fazer isso com a pessoa, e aquela coisa toda, e esquece de olhar para nós. Né? Deixa que Deus daquela pessoa, ele trata. Sabe por quê? Porque quem conhece e examina o homem é Deus. Às vezes você está vendo maldade na atitude de uma pessoa e Deus não está vendo maldade. Né? Às vezes você está, né? Nossa, eu falei com vocês, a pessoa fala, está com mal vontade. A pessoa não está com mal vontade, a pessoa está cansada, esgotado. Entendeu? E aí a pessoa está julgando, a pessoa não está com mal vontade. Nossa, às vezes a pessoa passou assim, tão cansada, olhando assim, estava tão triste, tão assim, sabe? Acabou de receber uma notícia ruim, alguma coisa assim, a pessoa passa e nem te vê, de tão que ele está. Nossa, se você visse o coração dele, você sentia até piedade. Fulano nem olhou para minha cara, né? Fulano nem me cumprimentou, meu irmão. Ele estava com o coração angustiado. Ele nem te viu. Ou se viu, a mente dele estava tão coisa que ele nem pensou. Agora, se realmente a pessoa passou, não quis, fez mesmo de propósito alguma coisa, Deus viu, Deus contemplou. E isso não fica impune diante do Senhor, porque o Senhor conhece cada coração. Ele sabe se é maldade, se não é maldade. Mesmo que às vezes o maldoso, ele pode falar assim, mas eu não fiz isso de propósito. Mas ele fez porque Deus viu. Mas não cabe a gente, né, falar, que não, que fez e tal. Deixa com Deus, que Deus sabe. Não é verdade? Ô, João, só terminar de completar essa que você falou, essa questão do ensinamento, assim, é tão interessante, porque o ensinamento, ele serve para aplanar o nosso caminho diante do Senhor. Fazer o nosso caminho ficar reto. Por isso que Deus nos dá um ensinamento para Ele poder nos instruir. E, às vezes, a palavra de Deus fala que o mal nos engana, porque, às vezes, é mais fácil, quando o Senhor está falando em questão de correção, a gente pensar no nosso irmão do que pensar em nós mesmos. Só que quando mais fácil é acusar, né? Mais fácil é acusar. Só que na hora que eu estou acusando meu irmão, que eu estou pensando no meu irmão, eu não estou olhando para mim, eu estou perdendo o direito diante do Senhor de me santificar. Sim. De ser liberto diante do Senhor. Então, assim, o ensinamento, ele é muito importante para nós por isso, porque é claro que a gente pode comentar, podemos falar, mas o papel fundamental do ensinamento é nos instruir na palavra de Deus. Aprender, né? É nos purificar, é nos tirar a maldade, é nos limpar o coração, purificar. Exatamente, né? É nos aperfeiçoar para Deus, entendeu? Esse é o fundamento do ensinamento, nos fazer aprender mais de Deus, né? É tremendo isso aí. Amém. Ô, Ju, vou comentar em cima do seu comentário que você falou aí agora, a respeito da pessoa pensar, a Bíblia diz que Deus ele não tem um culpado por inocente. Não, né? Isso aí não tem então, mesmo. Então, muitas das vezes, a gente está julgando o irmão e Deus está vendo a gente como culpado por aquele julgamento. Então, ou seja, eu tô achando às vezes o irmão está inocente porque ele não está nem pensando. Exatamente. Então, muitas das vezes, ou seja, Deus ele é justo. É justo. O problema é esse, porque a justiça dele... A gente não esconde nada dele, né? A Bíblia fala que você pode estar no mais profundo ou ter no mais alto, que ele vai ver todas as coisas. E outra coisa, a gente vê que em vários pontos da Bíblia, a gente vê que quando lá na igreja de Coríntios, que Paulo viu que até a respeito das pessoas, uns irmãos eram de Cefas, outros eram de Apolo, outro era de Paulo, Paulo teve que entrar e intervir, espera aí. Um é de Paulo, outro é de Apolo, outro é de Cefas, mas um plantou, outro regou, um cuidou, mas quem dá o crescimento é o Senhor Jesus. Então, ou seja, Paulo trazendo para nós que o que importa é a comunhão em Cristo. Agora, verdade. A Bíblia fala assim, olha,
lança seu pão sobre as águas. Depois de muitos dias achará. Exatamente. Então, ou seja, a todo momento, a gente vê o cuidado de Deus e Deus mostrando para nós que a gente tem que estar em comunhão, né? É a comunhão santa, né, irmão? Não é aquela comunhão sim, né? desvia você da casa de Deus, não. É verdade. É a comunhão no Senhor Jesus. Essa comunhão aproxima o homem de Deus. É verdade. Né? A comunhão com Jesus é assim: o meu irmão está fraco, eu vou ajudar ele em oração. Não é acabar de matar ele, não. Que muitas das vezes a comunhão do homem parece que eles têm prazer em ver o homem caído. Ou então, Deus, quando é uma comunhão assim, vamos pro shopping, vamos tomar um churrasco, né? Exatamente. Essa é a união, né? Isso não tem nada a ver. A comunhão que Jesus quer, que eles falam que a gente vive em união, é essa união. Que se eu ver um irmão caído, eu não acho prazer que ele está caído, não. Fica satisfeito, bem feito, que caiu, vamos né? Vamos orar pro irmão dele, tem gente que ele fica. Tá caído, vamos orar por ele. Que, ou seja, o irmão, a gente você vê como é que o inimigo é tão sujo. Ele entra tanto na mente do homem que a pessoa tem prazer em ver a pessoa caída. É para ele chorar. Né? Por uma alma, né? É igual o Jó falou com os colegas dele: se eu tivesse no seu lugar, essa palavra me impactou no meu coração. Assim, eu estaria consolando vocês, mas você está me julgando. Né? É verdade. Então, interessante. É essa comunhão que a gente tem que desejar. Oh, Deus, se eu estou vendo o irmão Denilson fraco, eu vou orar para ele. Verdade. Eu quero que ele suba, eu quero que ele não quero também, que ele acabe de despencar. Né? Porque agora a Bíblia diz, né, lá, Paulo falou, na igreja tem os profetas, tem os diáconos, todo mundo tem uma função dentro da casa do Senhor Jesus. É verdade. Por que eu vou querer que o diácono caia, que o cooperador caia, para só eu ficar de pé? E tipo, aí o que vai adiantar, né? Você vai chegar diante de Deus, o que você vai arrumar, né? Exatamente, né? Uma das coisas, né? Mas algo que eu achei interessante, né, que acabou de comentar, que teve uma vez, uma situação que eu tinha visto uma pessoa, meu coração doeu muito, mas não foi no sentido de julgar, mas eu via a pessoa passando por uma situação, meu coração doeu, não foi no sentido de julgar, mas, sabe, até uma compaixão, doeu. E eu comentei com você sobre a pessoa, né, não sei se você vai lembrar agora, e aí eu falei, não, Juliana, eu vi essa pessoa parece estar tão triste, está tão abatida e tal, parece que o diabo está lutando tanto contra a vida dela, mas não foi num sentimento de julgar, tipo assim, o diabo está lutando tanto, com certeza está fazendo alguma coisa, vai cair daqui a pouco aí. Mas foi diferente, foi um sentimento de compaixão, não foi um sentimento tipo assim, nossa, o diabo está lutando, vamos orar para aquela pessoa voltar e o diabo não vencer. E aí você falou comigo... aí você falou com o meu pai, ora para essa pessoa, mas ora como se você estivesse orando para você, apresentar a Deus com toda a sua alma, com toda a sua força, e que nem falar agora, muitas das vezes a gente vê um irmão passando por uma certa provação, passando por uma certa luta, em vez da gente agarrar ele em oração, meditar em oração, a gente é tipo assim, deixa ele ir, até soltar, isso é triste. A gente Às vezes a pessoa está numa dificuldade que você não enfrenta aquela dificuldade, mas ele enfrenta. E que nem você falou uma coisa que eu sempre guardo para mim, acho que eu nunca vou esquecer. É claro que não entra sobre isso, mas sobre o ministério, que às vezes o irmão, ele não vai ser o pastor da igreja, o diácono, o obreiro, ou algo assim que o ministério de Deus tem uma visibilidade maior do que outros, né? Mas às vezes o conselho dele no meio da igreja está ajudando um irmão, está ajudando outro, e ele não está sendo notado, né? Que nem foi o homem que livrou uma cidade inteira e ninguém se lembrou dele. Esse bom, mas foi sábio, né? Exatamente, mas foi sábio. E outra coisa que eu queria falar era ler um versículo. Posso ler? Pode. Mateus 7, primeiro. Pode ler. Não julgueis para que não sejais julgado, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Você vê, esse versículo muito forte, né? Porque às vezes, tipo assim, você tá vendo uma pessoa ali, aí um cisquinho no olho dele, mas normalmente quem faz isso é quem tá com uma tora, né? Normalmente quem aponta o cisco é porque tá com uma tora, né? Então, você tá com uma tora de todo tamanho e tá procurando um cisco no seu irmão. O seu irmão tá fazendo tudo certinho ali, só porque ele deu um vacilinho ali, que é um cisco, sendo que você tá vacilando, a Deus dará a torta direita. A pessoa tá lá acusando, mas ele também não é tão santo assim, não. Ele falou isso, ele fez isso, ele não é tão justo assim, não.
E normalmente as pessoas procuram isso justamente para justificar seus erros. Não é? Tipo assim, para não falar assim, eu não sou de todo ruim, porque ele também tem, entendeu? Tipo assim, eu tô ruim, né? O manchado aqui, não, é lá, ele também fez isso, entendeu? E para quê, né? E essa questão de julgar, que nós estamos falando aqui, condenar a pessoa sem a pessoa dever, não é verdade? Não é esse versículo como o mundo tem usado, né? Porque tudo que acontece, se você vê qualquer vídeo hoje em dia, você vai lá, às vezes uma coisa que é pecado, assim, gravíssimo contra Deus, e tudo aí, se alguém vai lá e fala assim, misericórdia, como é que a igreja do Senhor tá nisso, e não sei o quê, aí você tá lá um monte de gente respondendo, aí você clica lá, tá lá assim, não julgueis para não ser julgado, entendeu? E não sei o quê, e uns trem cabulosos de arrepiar o cabelo, que você vê que é condenável mesmo diante de Deus, e a pessoa só falou, misericórdia, nossa, a pessoa não está errando desse jeito, o sangue de Jesus tem poder, como é que a igreja do Senhor chegou nesse ponto? Mas umas coisas bizarras, vai um monte de comentário, o que tem? Não julgueis para não ser julgado, e não sei o quê, usando o versículo de outra forma, porque a Bíblia fala assim, julgai segundo a reta justiça. Mas segundo a reta justiça é pelo Espírito Santo. Porque pelo Espírito Santo, você não vai pela carne acusar uma pessoa. Você vai pelo Espírito. Não, irmão, isso está errado. Irmão, você está... É aconselhar, você está deixando a desejar, irmão. Aí a pessoa vai... está julgando, entendeu? Assim, meu filho, está julgando segundo a reta justiça. Pelo Espírito, ele pode julgar, porque não é ele, é o Espírito. Irmão Manuel, depois... o Paulo, né? Hã? Tá. Não, irmã, pelo que a irmã falou aí, né? No meu entender, muitas vezes a pessoa quer justificar o erro dele com o do outro, para fazer comparação. E né? não compara. Porque às vezes o irmão pode Exatamente. até ter errado, mas o dele é um cisquinho. Você viu O seu é lá? uma tora. Então tira a sua tora primeiro, depois vai tirar o cisco Nossa, eu errei, dele. mas fulano também errou lá, ó. Ele errou, então... Aí quando Deus coloca na balança lá, o dele vai lá embaixo, porque o dele é mais. Porque justificou com o erro do outro, né? Nós não Exato. podemos justificar com o erro do outro, do Exatamente. próximo, né? Então, irmãos, nós temos que pedir ao Senhor para purificar o nosso coração, porque nós somos cheios de defeito, irmãos. Né? Não tem ninguém perfeito aqui. Se alguém levantar o dedo e falar assim, eu sou perfeito, né? Eu vou falar assim, misericórdia, que ninguém aprendeu nada então, não é verdade? Porque se você está falando que você é perfeito, você não aprendeu nada com Deus. Porque nós não somos perfeitos. Né? A Bíblia fala que a imaginação do homem ela é má desde o princípio. Né? E se a gente querer justificar diante de Deus, mas pelo menos eu sou assim, se você dobrar seu joelho aí agora com sinceridade, Deus pode te revelar alguma coisa que você nem pensou. Não é verdade? Deus pode me revelar uma coisa que eu nem pensei que eu tinha. E Deus fala assim, você tem uma maldade aqui, ó. Sabe esse negócio que você costuma falar? Sabe essa reação que você costuma ter? Sabe esse comportamento que você tem? Isso é maldade. Você não pensou que era, mas é. Não é verdade, irmã Valéria? Não, Ju, você estava falando aí, eu lembrei de Miriam, né, com Arão falando de Moisés. Depois que tudo que Moisés passou com o povo, né, em questão das perseguições, em questão de Faraó e tudo mais, do Mar Vermelho, essa questão que você falou, eles tentaram procurar, né, um defeito em Moisés, tipo assim, da mulher coxita, né? Acusar de uma coisa que ele era inocente. Como se Moisés, ele quisesse tomar a frente, e ele, tipo assim, estava errado, tipo assim, por que Deus só fala através dele e não fala através de nós? Sendo que Moisés era o homem, a Bíblia mais humilde, mais manso da terra, ele não estava procurando posição. Aliás, teve uma certa vez que ele falou assim, Deus, está muito pesado para mim, eu não gerei esse povo todo. Né? Ele sentiu uma carga sobre ele, e eles acusando ele, achando que ele estava, né? E que me deixa muito assim intrigada com Deus e maravilhada, porque eles estavam falando injustamente, achavam tipo assim que estava tudo certo, né? Só que Deus ouviu. Quando Deus ouviu, imediatamente ele apareceu na tenda da congregação. E Miriam, que puxou o assunto, ela ficou leprosa. Então, assim, igual você está falando, a gente tem pedido Deus vigilância, que igual você falou, a gente é imperfeito, né? Porque
quando a pessoa está devendo, até dependendo da maneira que você vai comentar, você está errado. Mas quando a pessoa é justa, aí diante do Senhor, você perde todo o seu direito. E isso eu até tinha anotado aqui, né? Mas as horas estão bem adiantadas. Vamos só ler Salmo 105, 14 e 15. Irmãos, aí, só da gente fazer alguma coisa injusta, até com o ímpio, a pessoa não é crente, a pessoa é macumbeira, pode ser até macumbeiro. Mas se você fizer algo que naquilo você está sendo injusto com ele, é mal diante dos olhos do Senhor. Mesmo ele pode ser da pá virada. Mas naquilo que você fez com ele, você foi injusto. Deus considera essas coisas. Salmo 105, 14 e 15. Não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Amém. Aleluia, Jesus. Aí, isso aí, só de você fazer com uma pessoa, às vezes a pessoa nem é justa, assim, fala assim, né? Nem uma pessoa que é obediente a Deus, nem nada, né? E às vezes a pessoa é ímpia, mas naquilo você falhou, você que foi um injusto ali, né? Ele é ímpio e tudo mais, ele pode ser mal, perverso e tudo, mas naquilo você foi perverso, naquilo você foi injusto com ele, né? E Deus considera. Mas, irmãos, o que às vezes a gente não atenta, só um minutinho, o que a gente às vezes não atenta é quando a gente faz algo contra alguém justo. Irmãos, isso é pesado. Eu fico vendo muitas vezes o crente não se dá conta de como isso é pesado. É porque o povo banaliza tantas coisas, você vê esses profetas, essas pessoas por aí inchado, né? Cheio de orgulho, e fala assim: ai de você se tocar no ungido do Senhor. Mas é com soberba, entendeu? A pessoa não é ungido do Senhor, coisa nenhuma, entendeu? Tá todo fora e querendo dizer assim, é como se fosse uma ameaça, né? Ai de você se tocar em mim, ai de você se tocar em mim, hein? Eu sou ungido do Senhor, eu sou profeta. Mas ele está cheio de soberba. Aí banalizou as coisas, tanto que as pessoas nem levam em consideração, não falam, tocar no ungido do Senhor, a pessoa vira até o olho, entendeu? Por quê? Porque as pessoas ficam usando isso à toa, entendeu? Com soberba, entendeu? E aí pode tocar quantas vezes você quiser que não vai dar em nada, entendeu? Porque a pessoa está cheia de soberba. Mas, se a pessoa é justa mesmo, né, injusta diante de Deus, se a pessoa é querida do Senhor, irmãos, não toca não. Não toca. Sabe por quê? Sabe o que acontece? Você ofende o próprio Deus. Por isso que muitas das vezes Deus começa a resistir. As pessoas às vezes começam a ter problemas com Deus, diante de Deus. Certas orações não são respondidas, né? Certas coisas começam a travar até no mundo espiritual, porque a pessoa está tocando mesmo e naquilo que é ungido. Tocando, assim, igual a Miriam e o Arão. Moisés, ele era um homem justo, ele era um homem humilde, ele era um homem manso, mas porque eles colocaram na cabeça deles que Moisés tinha errado, que Moisés era isso, que era aquilo, eles falaram fiado, mas falaram fiado mesmo. Eles não fizeram nada com Moisés, eles não prejudicaram ele em nada, só falaram. E a língua, ó, falou. Eles não perceberam que Deus ouviu. Deus ouviu e ficou ofendido. Porque Deus se ofende, irmãos. Se você é justo diante do Senhor, e isso até nos alegra, não é verdade? Porque se você é justo diante do Senhor, você tem um Deus que te defende, né? Então você pode confiar, Deus te defende, porque você é justo, né? Olha esse versículo que nós lemos. Olha aqui. Não permitiu ninguém que os oprimisse, e por amor deles, repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Olha, você vê que coisa, tipo assim, a defesa de Deus é que nem uma mãe com filho. Você não toca no meu filho, não, hein? Né? Você não faz isso. A gente não fica, um pai ou uma mãe não fica ofendido se alguém for lá e fazer algo contra o seu filho. Por quê? Porque ele tem um amor especial, é seu filho. Às vezes ele se ofende quando faz com o outro que ele gosta, mas com o seu filho querido, ele se ofende mais. Então, quando uma pessoa é ungida de Deus, uma pessoa é justa, é considerado justo diante de Deus,
Se a gente fizer algo com injustiça com aquela pessoa, seja tocar naquela pessoa, seja falar demais, coisas ofensivas, coisas graves, ofende a Deus. O irmão Manuel? Não, irmã, fez eu lembrar dos últimos, né? Os últimos ensinamentos que o pastor deu. Com certeza está gravado, né? O pastor, é claro que ele sentiu de Deus um temor muito grande, que ele falou assim, ai de você se tocar nas ungidas de Deus, né? Falando sobre você e a irmã Valéria. Ele falou, pode buscar na gravação que está. Essa palavra que ele falou foi tão tremenda que sempre fica na minha mente. Ele falou assim, ai de vocês que tocar nas ungidas do Senhor. E estava orando para você e Valéria aí um dia. Foi tremendo o que ele falou. Amém. Entendeu? O Pedro, depois da irmã Valéria? Não, algo que eu lembrei, você falando assim, não sei se está certo, né? Mas foi quando Jacó foi sair, e aí o anjo apareceu para Labão e falou para ele tomar cuidado com o que ele ia fazer com Jacó. Não sei o que ele falou, mas avisou Labão para ele tomar cuidado com o que ele ia falar, né? Eu tinha notado esses versículos, mas as horas estão bastante avançadas, né? Os irmãos citou aí, tá tudo anotadinho aqui, mas não, né, não deu para falar. Mas realmente, porque Jacó era muito justo e o Labão, ele era injusto. Você viu que ele mudou o salário dele, sempre tentando levar vantagem, e ele pensou que estava tudo certo. Ele lesando, prejudicando, querendo levar vantagem, né? E prejudicando Jacó o tempo inteiro, não é verdade? E aí depois, quando sumiu o Deus lá que a Raquel que tinha pegado, não tinha nada a ver com Jacó, ele foi quente, fervendo, pegou o servo dele e foi para poder ir contra Jacó mesmo. E chegasse ali, eu acho que ele ia ferir Jacó mesmo. Deus apareceu para ele em sonhos e falou com ele assim, cuidado o que você vai fazer e que olha o que você vai falar com Jacó. Aí ele viu que era Deus e aí ele já chegou mais mansinho, né? E não falou muita coisa. A gente tem que pedir muito a Deus, irmãos. Nós estamos buscando um fortalecimento do Senhor. Eu já contei aqui para os irmãos da vez, né, que o pastor, que eu achei, né, que eu ia pregar lá em casa. E, se não me engano, era Marcos 9, eu não esqueço disso. E eu falei, nossa, hoje com certeza o pastor vai me colocar para pregar, né? Porque eu tenho até a palavra que estava queimando meu coração e cheguei, né? E eu nunca fui disso, Deus é minha testemunha. Mas nesse dia, eu acredito que eu deixei uma vanglória entrar no meu coração. E aí eu cheguei e fiquei esperando, né, ele já falar. E não, na hora de pregar ele mesmo subiu. E ele abriu em Marcos 9, o versículo que eu tinha lá na minha casa. Aí, ó, pra você como o demônio ele é tão sujo, por isso que a gente pode dar lugar ao diabo, né? A Bíblia fala, não deis lugar ao diabo. Né? Porque aí a gente age até com injustiça. E eu ouvindo ali, aí ele começou a pregar, e aí eu fiquei no banco assim, comecei assim, tá vindo até o mesmo livro, até o mesmo capítulo que era para eu pregar, tipo assim, como se aquilo ali fosse uma confirmação para dizer que era para eu. Olha você ver como que confunde a mente, a vanglória confunde a mente da gente. E aí eu comecei assim, e ele não deixou eu pregar, e não sei o que, comecei a dar uma revolta no meu coração. E aí ele começou a falar umas coisas, e na hora que ele começou a falar aquelas coisas, eu falei assim, ele está mandando indireta para mim. Comecei a falar assim, ele está falando isso para servir para mim, porque tal dia eu conversei com ele sobre isso. Olha pra você ver. E aqui tal dia eu conversei com ele sobre isso, e agora ele está, além de não ter me colocado para pregar, ainda está mandando indireta para mim. E aí eu fui ficando tão irada, assim, no banco. E eu lembro que eu coloquei minha mão assim e eu fiquei tipo numa posição de enfrentamento, como se, sabe aquela coisa de você tá enfrentando a pessoa mesmo assim? E eu nunca tinha agido desse jeito, assim, eu nem me reconheci naquele dia, misericórdia. E aí eu enfrentando assim, só que assim, eu sempre fui muito sincera com ele. Então, aí quando ele acabou de pregar, que orou, que eu vim aqui, ele orou para mim, Aí eu lembro que eu sentei ali naquele banco, falei, pastor, eu quero conversar com o senhor. Sentei ali, ó, aquele banco ali, eu lembro até hoje. Ele sentou assim, eu sentei do lado. Eu falei, eu estou chateada com o senhor. Eu estou chateada porque Deus me deu a palavra. Olha você vê que soberbo, misericórdia. Deus me deu a palavra lá em casa, que não sei o quê, e era para eu pregar, e você pregou, não deixou eu pregar, e ainda me mandou indireta.
Nossa, gente, o semblante do pastor na hora caiu. Ele ficou triste. Ele ficou triste na hora comigo, assim, ficou triste. E assim, ele falou comigo assim: ô filha, eu não falei para você, eu não estava nem lembrando o que você tinha me falado. Ele falou desse jeito: eu não estava nem lembrando o que você me falou. Eu não falei em nenhum momento, eu falei nada para servir para você. Ah, pastor, mas falou assim. Ele falou: não. E eu preguei porque eu senti, porque Deus queimou meu coração e me explicou, tá. Aí depois, quando ele foi me explicando, eu fui vendo, né, que ele estava sendo sincero, aí meu coração foi quietou. Então tá bom, pastor, então tá bom. Aí eu já fiquei mansinha, né? A Luiz Jesus e tudo bem. E aí, beleza. Saí com meu coração, nem coisa, aquele negócio saiu mesmo no meu coração. Só que eu ofendi ele. E ele era um homem de Deus. Né? Ele era um ungido de Deus. E eu ofendi ele. Porque eu falei que ele estava me mandando indireta, sendo que, na verdade, ele estava falando pelo Espírito Santo. Então, eu não ofendi, não é só ele, eu ofendi o Espírito Santo. Entendeu? Eu ofendi o próprio Espírito Santo. E beleza, mas aí como ele me explicou e eu resolvi ali, aí eu pensei, estou com o meu coração, nem lembrei daquilo mais, no outro dia eu não lembrei daquilo mais, entendeu? E passei, esqueci, não fiquei com raiva dele nem nada. Para mim estava tudo certo. Só que aí o que aconteceu? Ele vai, o dia que ele, aí passou uns dias, depois ele me colocou para pregar. E eu subi, senti, Deus me deu a palavra, tudo certinho, eu subi para pregar, irmãos. Deus não me deu a graça, não me deu mesmo. E eu fui pregando, e eu não senti a glória de Deus, eu não senti uma resistência, eu fui falando. Sabe quando quer quase você botar um ovo? Você sabe o que é isso? Quase botar um ovo. Eu botando aquele ovo, suando para pregar. Né? Nossa, e olhando assim, meu Deus do céu, eu falei. Eu acredito que às vezes as pessoas nem repararam que eu estava tendo tanta dificuldade, porque eu não sentia a glória de Deus, eu senti Deus me resistindo. Só que aí, o que acontece? Eu desci do púlpito e eu pensei assim, o diabo lutou. Não é o diabo que estava lutando, entendeu? A gente às vezes fala, joga a culpa no diabo. Né? Deus sei que o diabo está lutando, o diabo está lutando comigo, não sei o quê. E nem me toquei. Passou. Não me atinei, nem veio na minha mente que poderia ser alguma coisa. Nem pensei. Passou. Aí, da próxima vez, ele me colocou para pregar de novo. Irmãos, depois eu subi a mesma dificuldade. A mesma. E eu fui falando e suando, eu não sentia a glória de Deus, eu não sentia. E eu fui suando, e fui pregando, falei tudo, talvez que as pessoas nem perceberam que eu estava tendo dificuldade, porque fluiu. Assim, eu falei. Entendeu? Mas eu não sentia aquela graça, eu não sentia aquela glória, entendeu? Eu não sentia. E suando mesmo, para pregar, para falar e tal. Aí, nesse dia, quando eu acabei de falar, vamos receber o pastor com palmas e glória a Deus, e passei o microfone para ele e que eu ajoelhei ali, Deus me tocou, que ele estava me resistindo, porque eu feri o servo de Deus e eu ofendi ele. Por isso que ele não me deu a graça e nem a unção quando eu fui pregar. Ele não me deu. Ele me resistiu. Eu não falei, não foi da palavra dele? Ele me resistiu na palavra. Né? Aquele negócio que nós falamos. Às vezes a gente fala assim, Deus resiste o soberbo. Deus resiste. Mas Deus, eu orei, Deus fez um milagre, não sei o que. Ele te resiste naquilo que você tem problema. É naquilo que te resiste. E ele me resistiu. E aí, quando eu desci, aí na hora, testificou no meu coração que era o que eu tinha feito, porque eu tinha sido ofensiva. Eu falei coisas com ele muito grave, entendeu? Que ofendeu a Deus. Aí eu esperei acabar o culto. Quando acabou o culto, eu cheguei perto dele e pedi perdão. Falei assim, pastor, me perdoa, porque eu te ofendi e eu ofendi a Deus. E tanto que eu ofendi a Deus, que aí eu contei para ele o que eu estava sentindo e tudo. E eu falei assim, me perdoa, porque você é homem de Deus. E eu toquei no que eu não devia ter tocado. E aí, irmãos, ele me perdoou. Não, filha, ele, né, com o coração aberto, ele nem estava lembrando mais daquilo que eu tinha feito. No coração dele estava tudo certo. Para ele estava tudo certo, mas para Deus não estava tudo certo. Aleluia, Jesus. E aí ele me perdoou, né? E aí, beleza, aí passou uns dias, ele me colocou para pregar. Aí, depois que eu pedi perdão para ele,
que eu subi em cima, a glória desceu. Ai, a glória fluiu, eu senti aquela graça, eu senti aquela glória. Eu falei, tudo, tá vendo? Né? Por quê? Porque não vigiei, no que eu falei, conversei fiado demais. Aleluia, Jesus, e ofendi. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, porque essa palavra, ela não mente. Aleluia, Jesus. Quando a gente toca no ungido do Senhor, às vezes a gente fala assim, eu não tenho força. Agora eu estou fraco. Nisso aqui, Deus não está me usando mais como me usava antes. Talvez seja por isso. Talvez a gente está fazendo um dano para o nosso próximo. Né? E talvez o nosso próximo pode ser um ungido do Senhor. Né? Aleluia, pode ser uma pessoa muito justa diante de Deus. Entendeu? E aquilo, talvez se fosse com o outro, Deus não ia gostar. Né? Ia estar errado. Mas justamente com aquele, né? Justamente com essa pessoa. Aleluia. E aí Deus começa a nos resistir. Aleluia. Amém, irmãos? As horas estão bastante adiantadas. Aleluia. Vamos receber o diácono Denilson com palmas e glória a Deus.